Primeiro, a Justiça proibiu a liberação das catracas e até atuando com muita responsabilidade, porque liberar a catraca é colocar o cidadão em risco, é perder o controle do cidadão na plataforma, é, no final das contas, prejudicar o cidadão. A Justiça teve essa clareza, que bom que ela teve essa clareza, porque, de fato, a liberação de catracas coloca o cidadão em risco, pode ocasionar acidentes, não é desejável. Outra coisa que a gente percebe pela quarta tentativa de greve, essa segunda efetivada, um período curto, claramente há uma motivação política, e basta ver os vídeos das assembleias que a gente percebe essa motivação política, a gente percebe o que tem por trás, né, porque eles deixam muito claros isso, né, em cada manifestação. Infelizmente, nós temos hoje uma confusão de sindicato com partido político, o controle desses sindicatos por determinados partidos, partidos que já mostram que não têm a menor disposição para dialogar. E que estão pleiteando, por exemplo, eleição municipal ano que vem. E aí eu fico me perguntando, o que será de uma cidade governada por uma pessoa que não vai querer dialogar com o governo? O diálogo é fundamental para que a gente possa construir políticas públicas. E várias políticas públicas, o enfrentamento de mazelas importantes, demanda diálogo, demanda afinamento, demanda que a gente possa ceder aqui, ali, para que seja possível construir junto. Quem não está disposto ao diálogo não consegue construir absolutamente nada. A gente, daqui a pouco, vai encerrar uma greve em outubro, e eles já vão estar planejando a greve de novembro, e vai encerrar a greve de novembro, vão planejar a greve de dezembro, a greve de janeiro, e depois vai vir a greve de março. Qual é o limite disso? Qual é o limite de tantos movimentos? Se isso não é abuso do direito de greve, sinceramente, eu não sei o que é. Porque já tivemos esse ano a questão do dissídio coletivo, foi negociado o reajuste, foi negociado o reajuste de determinados direitos, de determinadas concessões, de determinados benefícios, e agora, de novo, a gente está enfrentando um movimento de greve. Olha, a gente está protestando contra a privatização. Vocês não podem sequer estudar. Porque o que nós fizemos agora foi contratar o estudo. Será que é razoável isso? Será que não é razoável o Estado estudar? Será que nós não podemos estudar se é mais vantajoso para o cidadão ter linhas concedidas? Será que não é razoável estudar se é mais vantajoso ter mais investimento privado? Será que a gente não consegue uma maior expansão da cobertura de serviço metroferroviário por meio do capital privado? Será que a gente não consegue estudar se a gente não vai obter uma melhoria da qualidade do serviço? Eu acho que é justo que a gente estude, é necessário que a gente estude, e nós falamos na campanha que nós estudaríamos. E todo o processo de desestatização tem o seu momento de consulta pública, tem o seu momento de participação social. É assim, a legislação estabelece isso. Você não faz uma concessão, você não faz uma desestatização sem a audiência pública, sem a consulta pública, sem a participação social, sem o escrutínio público, sem a incorporação de sugestões. Sempre é aberta, é franqueada à sociedade a oportunidade de se manifestar. Então, tem hora, momento para isso, tem a forma adequada para isso. Não é privando o cidadão do transporte, do direito ao transporte. Não é vendo o cidadão chegando na estação e não tendo para onde ir, tendo seu direito de ir e vir tolhido. O cidadão que não pode trabalhar, o cidadão que precisa buscar o seu trabalho, buscar a sua renda, buscar o seu prato de comida, e está tendo, né, o seu esforço desprezado. Então, não é isso que a gente quer. Nós vamos continuar estudando, porque é o que tem que ser feito. Governador, bom dia. Eu gostaria de saber em que momento estamos nestes processos de desestatização. O que, de fato, o governo está trabalhando, quais linhas, como é que está a Sabesp, em que momento isso vai ser encaminhado para a Assembleia, sobre esse momento da consulta pública, quando isso deve ocorrer, e, por fim, houve conversa com os representantes sindicais agora de manhã para dar uma previsão de retomada dos serviços, ou, de fato, a ideia é de manter essa paralisação aí por 24 horas, apesar da decisão judicial? Eu não sei como é que a Justiça vai proceder. A gente tem uma decisão judicial que está sendo realmente ignorada. É lamentável a gente ver o desrespeito ao judiciário. A gente não gostaria de ver o desrespeito ao judiciário no nosso país, mas é o que está acontecendo neste momento. O momento das consultas públicas, das audiências, é o momento da finalização dos estudos. E nós temos estudos que estão em andamento, alguns começando, como é o caso do metrô e CPTM, uma fase muito inicial.
E outros, da Sabesp, a gente já concluiu a fase 0, a partir dali nós iniciamos as conversas com os prefeitos, chamamos aqui os 375 prefeitos que têm o serviço prestado pela Sabesp, tivemos excelentes conversas aqui, explicamos como esse modelo está sendo concebido, a responsabilidade que nós estamos tendo na construção desse modelo. Nós chamamos depois todos os superintendentes da Sabesp, então começamos a conversar também com o público interno, porque neste momento a gente quer a contribuição para os modelos. Antes até de se pensar na audiência pública, a gente quer que os prefeitos, que os superintendentes, que o público interno possam participar conosco da construção, porque a gente quer um modelo vitorioso, a gente quer fazer o melhor para o cidadão, a gente não quer errar. Estamos agora conversando também. Iniciamos uma conversa com o Tribunal de Contas do município, nós vamos conversar com o Tribunal de Contas do Estado, nós vamos conversar com a Câmara de Vereadores, nós vamos conversar com a Assembleia Legislativa, nós vamos conversar parlamentar por parlamentar, a fim de mostrar para eles aquilo que está sendo pensado, mostrar como que a gente está imaginando, como a gente está estruturando, quanto de investimento a gente quer fazer, quanto que a gente quer antecipar na meta de universalização, o impacto que isso vai ter na despoluição dos mananciais, no aumento da nossa reserva hídrica, no aumento da nossa disponibilidade, da nossa resiliência, como que a gente preserva esse grande sistema de investimento cruzado que nós temos, onde alguns municípios financiadores financiam muitos municípios, e isso precisa ser preservado, como que a gente protege a empresa, como a gente mantém a operação, que é uma operação excelente, que a Sabesp realiza. Então, é isso que nós estamos conversando. E na questão do metrô e CPTM, a gente está começando os estudos. Então, o que a gente está se perguntando? Que linhas podem, de fato, ser concedidas, que linhas podem ser agregadas, se cabe mais investimento, ou seja, se o resultado da concessão de determinadas linhas gera um retorno capaz de financiar uma nova linha, ou o Estado vai ter que aportar, se vai ser uma parceria público-privada, se vai ser uma concessão. Se a gente até não tem tratado privatização, a gente tem tratado concessão das linhas por enquanto. Pode ser que ao longo do estudo a gente perceba que a privatização é o melhor caminho, mas de qualquer maneira é um estudo que está muito no início, e esse estudo tem que ser levado para a sociedade quando tiver concluído. Quando a gente tiver os resultados, a gente vai apresentar para a sociedade, marcar as audiências públicas, como tem sido em todo o processo de desestatização.